Quero cumprimentá-los e dizer que vamos seguir com a nossa disciplina, com o Direito Penal 4, com a análise dos crimes em espécie, e hoje ingressando particularmente nos crimes contra o patrimônio. São crimes bastante relevantes e que no Brasil têm uma incidência realmente acentuada em suas variadas espécies, em seus diversos tipos penais. Falaremos sobre os mais importantes, mas nesse primeiro momento eu queria tratar de algumas generalidades, a começar por estabelecer distinções que, com o tempo, vocês verão que são bastante triviais, mas que, desde logo, é necessário compreender. Por exemplo, quando a gente fala de furto e roubo, é preciso saber que o roubo contém os elementos da violência e da grave ameaça para o ensejo da subtração de bens, coisa que o furto não tem. Ou seja, o furto é algo que se dá pelo apossamento de bens alheios, de objetos alheios, sem que para isso haja violência ou grave ameaça. No roubo, ao contrário, esses elementos surgem. Se poderia, numa visão, digamos, simplista, afirmarmos que o roubo é o furto com violência ou grave ameaça, isso colocado entre aspas. Uma outra distinção relevante é entre o furto e a apropriação indébita, porque no furto, em princípio, o sujeito se apossa de algo que ele não tem. Vale dizer, alguém entra na residência de algum de vocês e pega o aparelho de DVD, alguém entra no veículo de outra pessoa e subtrai o próprio veículo ou algum objeto que esteja no veículo. Ao passo que na apropriação indébita, o indivíduo tem a posse precedente lícita e posteriormente deixa de devolver, grosso modo, aquele bem, tornando essa posse indevida, tornando essa posse ilícita. O exemplo clássico aí para distinguir o furto da apropriação indébita se dá no que pode ocorrer numa biblioteca. Se você entra numa biblioteca e pega o livro de uma prateleira, coloca no teu bolso e vai embora, esse fato é um furto. Ao passo que se você faz o cadastro, preenche tudo adequadamente e leva o livro para a tua casa de maneira lícita, por enquanto nada de errado aconteceu. Entretanto, passa o tempo e você não devolve o livro, e é cobrado por isso e não devolve o livro e fica com o livro para si. Nessa situação, o que nós temos é a apropriação indébita, portanto, a posse inicial é lícita e depois ela se converte em ilícita pela ausência de devolução. Depois nós vamos estudar esse crime com maior vagar. E por fim, a diferença entre o roubo e a extorsão, porque no roubo, a rigor, o sujeito se apossa de algo de outrem a partir de violência ou grave ameaça, como já referi, e na extorsão constrange-se alguém mediante violência ou grave ameaça à realização de algo que produz uma vantagem indevida. A realização de algo que produz uma vantagem indevida. Em outras palavras, no roubo, a vontade da vítima não possui relevância. Já na extorsão, ela é inerente à prática do fato. O que a doutrina aponta e também a jurisprudência é a situação, por exemplo, de você estar caminhando pela rua e alguém roubar a sua carteira. Isso é o crime de roubo. Já na extorsão, o sujeito te compele, por exemplo, a fornecer a ele a senha do seu cartão de crédito ou a senha do cartão que vai viabilizar o saque de dinheiro. Quer dizer, essa determinação para que a senha seja fornecida, ela se enquadra no crime de extorsão e não no de roubo.
Seja como for, todos esses crimes atentam contra o patrimônio, ou seja, contra a propriedade. Trata-se de um bem jurídico constitucional e é bom dizer que o direito penal é muito cioso da proteção da propriedade. Alguns, inclusive, criticam no sentido de que a propriedade ou patrimônio individual recebe do direito penal um tratamento muito mais incisivo, muito mais firme do que determinadas infrações que atentam contra interesses coletivos, por exemplo, a sonegação fiscal, por exemplo, a corrupção. Saibam, a título de curiosidade por enquanto, que se eu subtraio a bicicleta de algum de vocês e algum tempo depois, durante o processo, sou processado e resolvo devolver a bicicleta para que aquilo fique mais tranquilo, eu vou ter meramente a possibilidade, se a restituição da bicicleta for feita antes da denúncia, de me beneficiar com uma redução de pena do artigo 16, se eu não me engano, que é o arrependimento posterior. Ou seja, eu respondo pelo processo, normalmente serei condenado com uma pena diminuída, é certo. Já na sonegação fiscal, se o sujeito sonegar 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões de impostos, for processado e condenado, a qualquer tempo que ele pague o valor do tributo devido, obviamente que com as multas correlatas, são multas altas, às vezes até de 150% do valor devido, mas não importa, a sua punibilidade é extinta. Quer dizer, alguns autores mencionam que há um beneficiamento em favor daqueles que praticam lesões ao patrimônio público que não aparece quando essas mesmas lesões são praticadas contra o patrimônio individual, contra a propriedade privada, coloquemos assim, e esse é um elemento de crítica ao direito penal brasileiro. Inclusive porque, aí é uma questão criminológica, mas que não é demasiado referir, digamos assim, as pessoas que praticam crimes contra a propriedade individual, os crimes contra o patrimônio, geralmente são as pessoas menos aquinhoadas em termos econômicos, né? Seriam as pessoas mais pobres, mais humildes, e, consequentemente, haveria aí uma espécie de etiquetamento, uma espécie de seletivização do sistema penal, o que é sempre problemático, vem mudando ao longo do tempo, mas há muito ainda por fazer. Importante referir ainda à guisa de generalidades as chamadas imunidades no âmbito dos crimes patrimoniais. O que são essas imunidades? São benefícios de natureza penal decorrentes de alguma condição ou circunstância particular. Notem bem, benefício de natureza penal decorrente de alguma condição ou circunstância particular. Isso é importante, logo na sequência lhes direi por quê. Em outras palavras, trata-se aí da chamada escusa absolutória. Trata-se de uma escusa absolutória ou causa de isenção, causa pessoal de isenção de pena. Essas imunidades são escusas absolutórias, é assim que a doutrina as chama, ou causa pessoal de isenção de pena. E que surgem por razões de política criminal. São razões de política criminal. Portanto, há fato típico, há ilicitude ou antijuridicidade, o fato é culpável, portanto reprovável, todavia não será punido. Quais são essas causas pessoais de isenção de pena ou escusas absolutórias? Elas vêm previstas no Código Penal, ali no artigo 181, 182 e 183. Vou sintetizar aqui. As causas de imunidade penal absoluta são aquelas que aludem aos cônjuges, aos ascendentes e aos descendentes, tá? Cônjuges, ascendentes e descendentes. Aí o artigo 181 do Código Penal dirá:
é isento de pena quem cometer qualquer dos crimes previstos neste título, ou seja, os crimes patrimoniais, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Vai surgir sempre a discussão, e o companheiro, aquele que não é formalmente casado, que não é casado no papel. A doutrina se divide, mas poderíamos afirmar que, como se trata de um benefício penal, há a extensão para essas situações também. Ou de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Nesses casos, quer dizer, digamos, se o marido furta a escova de dente da esposa, ou se o filho, às vezes acontece situação de drogadição pesada, de dependência química, o filho subtrai da mãe a televisão, nesses casos há essa imunidade absoluta. O sujeito é isento de pena. Também há casos, que são os do artigo 182, da chamada, aspas, imunidade relativa, porque o 182 afirma que somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, ou de irmão legítimo ou ilegítimo, e 3, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Portanto, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Nesses casos de cônjuges separados, irmãos, tio ou sobrinho se coabitarem, a ação penal torna-se pública condicionada à representação, ou seja, exigir-se-á a manifestação de vontade da vítima. Agora, o artigo 183 diz que essa isenção de pena ou esse condicionamento da ação penal à representação não se apresentarão em algumas situações. Primeiro, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, se houver emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, portanto, para o roubo e para a extorsão, esses benefícios não se aplicam. Quer dizer, se o sujeito roubar da mãe, mão na cabeça, mãe, e subtrair a televisão, nesse caso ele responde, porque é roubo. Ao estranho que participa do crime, portanto, vejam que isso é interessante, o estranho que participa do crime, que, portanto, não está vinculado, não está jungido a essas relações de parentesco, ele responde pelo fato, ok? Então, se o filho, junto com um amigo, ambos drogados, ingressam na residência da mãe do filho, por óbvio, e subtraem objetos para trocarem por entorpecentes, ao filho será aplicada a escusa absolutória. Porém, como se trata de uma causa pessoal de isenção de pena, o partícipe ou coautor, no caso aí, o estranho que estava com esse filho, não se beneficiarão. E como consequência disso, esse sujeito responderá pelo crime de furto, ok? Isso é muito importante para não se confundirem. E, por fim, não se aplica o artigo 181 e o artigo 182 se o crime é praticado contra pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Tá? Então, se a mãe de quem se furtará a televisão tiver mais de 60 anos, ainda que o filho tenha praticado essa subtração, ainda que seja o filho, ele não se beneficia. Tá? Então, esse é o pano de fundo geral sobre essas escusas absolutórias, sobre essas causas pessoais de isenção de pena, que, a rigor, concernem aos crimes patrimoniais, exceto quando há violência ou grave ameaça para essas relações afetivas de parentesco na dicção do Código Penal. E aí começamos então a falar do crime de furto, vai ser a única figura típica de que trataremos hoje. É sempre bom ler o artigo 155 do Código Penal, subtrair
para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Vamos desnudar esse tipo penal. Subtrair é retirar, desapossar. Coisa alheia é o elemento normativo do tipo. Tá? Coisa alheia é o elemento normativo do tipo. Portanto, o furto exige que a coisa subtraída seja alheia. Para si ou para outrem. Para si ou para outrem. Quem é o sujeito passivo do furto? É quem detenha a posse ou propriedade. A posse ou propriedade, sabem que é uma diferença muito importante do ponto de vista jurídico entre posse e propriedade, é quem detenha a posse ou propriedade, ainda que ilegítima. Ainda que ilegítima. Isso é curioso, porque aquela frase, aspas, ladrão que, eu vou adaptar, ladrão que furta ladrão tem 100 anos de perdão, é falsa. Essa é uma afirmação falsa. Se eu furtei um livro, furtei o livro de algum de vocês e estou com esse livro guardado na minha casa. E aí um terceiro, uma outra pessoa, entra na minha casa e furta o livro. Responderá por furto. Eu também, mas ele responderá por furto. A circunstância de eu deter ilegitimamente a posse desse objeto não desfaz o crime. Não desfaz o crime para aquele terceiro. Eu me lembro de um caso que há cerca de 2 anos atrás foi noticiado, até compartilhei nas minhas redes, porque ele era curioso. Alguém furtou um veículo e na estrada o veículo deu problema e tal, e aí quando a pessoa foi parar para arrumar o veículo furtado que deu problema, outro chegou e roubou o veículo dela. Quer dizer, na verdade, você teve 2 crimes aí, digamos, sucessivos, tá? Houve 2 crimes sucessivos nesse caso, então há o furto mesmo numa situação assim. A doutrina discute se o próprio titular do objeto pode responder por furto, tá? Imaginem vocês que eu emprestei um livro para algum de vocês e você não quis me devolver o livro e disse que não ia devolver, praticou aí uma apropriação indébita e aí eu entro na tua casa e pego o livro à força. E pego o livro à força? Não, perdão, porque senão seria o roubo. E pego o livro. Alguns dizem que até se poderia configurar o furto, mas a maioria da doutrina entende que não. Nesse caso, no limite, poderia surgir o artigo 345 do Código Penal, que é o chamado exercício arbitrário das próprias razões. Mas, em geral, quando é o próprio titular que subtrai a coisa, sobretudo se ele perdeu a posse de maneira ilegítima ou indevida, aí não haveria furto, até porque o furto exige efetivamente que a subtração recaia sobre coisa alheia móvel. E nesse caso, a coisa não é alheia, tá? Então, digamos, a tipicidade não se perfectibilizaria e o tipo penal assim não se aperfeiçoa. O furto se consuma quando a coisa, quando o objeto sobre o qual recai a conduta, sai da esfera da disponibilidade da vítima. O furto se consuma quando a coisa sai da esfera de disponibilidade da vítima. Portanto, a consumação do furto se apresenta quando o titular da coisa, quando aquele que detém a posse ou propriedade, não mais pode exercer sobre ela os direitos que são inerentes a essa condição. Basicamente, os direitos de usar, gozar ou desfrutar daquele objeto. Nessa situação, o furto estará consumado. Por exemplo, dentro de uma casa, se uma empregada ou um empregado esconde uma joia para levar depois, ainda que a joia não tenha saído da residência, já se pode considerar o furto consumado. Por quê? Porque no interregno, no período em que a joia está escondida, ela já não mais está sob a esfera de disponibilidade do seu titular.
quer dizer, o dono da joia já não mais a tem à mão e, portanto, já haveria aí um furto. Você está na sua casa e determinado objeto sumiu por algum prestador de serviço, sumiu e depois se descobre que ele tinha sido escondido por algum prestador de serviço que depois levaria esse mesmo objeto para a sua residência, para o seu local. Ok, nesse período o furto já está consumado. Por quê? Porque o titular do bem já não mais tem a sua disposição sobre ele. Justo por isso, por essa razão, é que se afirma que para a consumação do furto não se exige a posse mansa e pacífica da coisa. Não se exige a posse mansa e pacífica pelo autor. Basta a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima. Isso é diferente, óbvio, dos casos de perseguição. Tá? Vocês vão compreender melhor quando tratarem no processo penal das situações de flagrante, mas imaginem vocês que eu estou chegando perto do meu carro e aí vejo que tem alguém, isso não acontece mais, tá, pessoal? Mas eu próprio já fui vítima disso e antigamente muita gente era. Eu vou falar de um objeto que eu nem sei se vocês têm conhecimento que ele já existiu, mas havia uma coisa que se chamava CD. Tá? CD era um disquinho pelo qual você ouvia músicas, e principalmente no carro. Hoje isso foi substituído pelo Deezer, pelo Spotify, pelos serviços de streaming em geral. Mas você chega perto do teu carro e alguém está furtando o CD, o aparelho de CD do teu veículo. E você começa a sair atrás, correr atrás dessa pessoa. Se ela for apanhada e, portanto, não tiver exercido a posse mansa e pacífica na medida em que houve a perseguição, o que teremos aí é uma tentativa de furto e não um furto consumado. Tá? Então, isso pode realmente ocorrer. O elemento subjetivo para o delito, para o crime de furto, é o dolo. Portanto, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel com o objetivo de apossamento, com o objetivo de apossamento. A isso, vem aí um latinismo, a isso a doutrina dá o nome de, aspas, animus furandi. Animus furandi. Consiste na vontade de apossamento, na vontade de assenhoreamento da coisa, daquilo que está a ser subtraído. Vejam, duas coisas. Primeiro, o dolo, o elemento subjetivo, deve cobrir todo tipo penal. Há casos, que vocês já devem ter estudado, em que o sujeito atua, em que o sujeito labora em erro de tipo. Erro de tipo. Por exemplo, supõe falsamente um dado da realidade, de maneira que, embora objetivamente realize o tipo penal não é realizado de maneira adequada do ponto de vista subjetivo. Estamos numa festa, a moça está numa festa e na hora de ir embora ela vai pegar a sua bolsa num lugar ali onde ficaram várias bolsas. Ela pega uma bolsa, vai embora e quando ela está já na casa dela, toca o celular, que ela vê que não é o toque do celular dela. Quando ela atende, alguém pergunta, você está com a minha bolsa? E a moça diz, puxa vida, estou com a sua bolsa. Ela trocou de bolsa, pegou uma bolsa que ela supunha a sua e não era. Há erro de tipo aí. Por quê? Porque o artigo 155 do Código Penal diz, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então o dolo de quem furta deve abarcar o elemento alheio. Aí ela se equivocou, ela errou. Errou sobre um elemento do tipo, porque ela supunha sua a coisa que não era dela. Como consequência disso, e é o que sucede nos casos de erro de tipo, afasta-se a tipicidade dolosa. Não há o crime doloso. E aí vão verificar, como sabem, se o erro é excusável, desculpável, ou se ele é inexcusável, indesculpável.
E se o erro for inexcusável, indesculpável e, portanto, vencível ou superável, se houver a previsão culposa do crime, a pessoa responde na modalidade culposa. Suponhamos que essa moça a que estamos fazendo referência tenha sido relapsa. Ela devia ter olhado melhor. As bolsas são bastante diferentes. Portanto, o erro dela é superável, é vencível, é indesculpável. Ela responderia por algo? A resposta é não. Por quê? Porque, embora a vencibilidade ou a inexcusabilidade do erro, não há furto culposo. Não há modalidade no Código Penal do furto culposo. Logo, excluindo-se o dolo, excluiu-se toda a possibilidade de tipificação. E uma outra questão que surge ao falarmos sobre o elemento subjetivo do furto é que o chamado furto de uso é atípico. O que é o furto de uso? É a subtração temporária, por um período determinado e curto, de algo que o sujeito usará, meramente usará. Portanto, não há o animus furandi, não há a vontade de assenhorear-se da coisa. Imaginem aquela. No Brasil a gente tem pouco isso, mas em muitos países do mundo você olha assim, tem um monte de bicicleta amarrada em cadeado, e eu chego num lugar desse e falo, poxa, eu tô afim de dar uma volta de bicicleta. Aí eu rompo o cadeado, pego a bicicleta e saio para dar uma voltinha de 1 hora. E depois volto e coloco a bicicleta no lugar. Eu usei a bicicleta. Não há furto nesse caso. Ou o sujeito pega o carro de alguém para dar uma banda, entre aspas. Quer dizer, meramente para usar. Não há furto nesse caso. Sempre é difícil assentar-se o furto de uso quando o sujeito é preso no intercurso da subtração. Quer dizer, se ele pegou a bicicleta e devolveu mesmo, se ele pegou o carro e devolveu mesmo, tudo bem, tá demonstrado o furto de uso. Agora, fica difícil quando o sujeito é apanhado pela polícia com o carro e fala, não, mas eu ia devolver. Ou com a bicicleta, não, mas eu ia devolver. Nessas hipóteses, a prova da ausência do dolo, quer dizer, a demonstração de que não estava presente o animus furandi é bastante difícil e, em alguns casos, pode haver a responsabilização. Notem, aqui nós tratamos de duas disciplinas diferentes, o direito penal e o processo penal. Muitas das coisas que os professores de direito penal falam carecerão de prova no âmbito do processo e, portanto, a nossa disciplina ela tem um quê de abstração um pouco maior, e conforme forem estudando o processo penal, verão isso se aplicar, digamos assim, na concretude dos casos, na concretude dos julgamentos. O que é importante é saber que o furto de uso é atípico, afasta-se a tipicidade justamente porque não há dolo de apropriação ou de assenhoreamento. Do mesmo modo é atípico o furto de bagatela, ou seja, aqueles casos em que há a insignificância, em que o objeto material ostenta pouca repercussão econômica. Agora, é um pouco complexo falar disso, gente, porque não há uma definição clara pela jurisprudência, digamos assim, de qual o valor que o objeto deve ou não ostentar para efeitos do reconhecimento da insignificância. E, portanto, há alguma discricionariedade e uma ausência de clareza a esse respeito. Por exemplo, há algumas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que apontam que para a aferição do princípio da insignificância, dos casos de bagatela, para o furto e outras infrações, mas estamos a falar do furto, dever-se-ia inclusive valorar-se os critérios subjetivos, quer dizer, quais as características daquele autor. Se ele é multireincidente, etc., não se aplicaria o princípio da insignificância. Eu tendo, pessoalmente, e majoritariamente creio que seja isso que predomina mesmo, a discordar
dessa tese. Na minha perspectiva, o princípio da insignificância é algo que se infere objetivamente. Quer dizer, se o Adolf Hitler subtraiu uma agulha, é princípio da insignificância, independentemente de tratar-se aí de um pústula e de alguém que realmente, do ponto de vista subjetivo, é um tipo da pior envergadura, da pior espécie. É preciso, por outro lado, sempre atentarmos, no âmbito do princípio da insignificância, às condições da vítima. Por quê? Há vítimas com uma condição econômica bastante dificultosa e, consequentemente, ainda que objetivamente o valor daquilo que foi subtraído não seja muito expressivo, para aquela vítima pode ser. Por exemplo, no caso de subtração de um botijão de gás, eu teria condições de comprar outro botijão de gás. Agora, em determinadas localidades, pessoas com determinadas condições financeiras não terão. Quer dizer, subtrair o botijão de gás significa que a pessoa vai ficar o resto do mês sem gás. Vale aí ou não aplicar o princípio da insignificância? A mim me parece que não. Porque, do contrário, o direito penal acaba se tornando um instrumento ou um mecanismo de proteção elitista. Só vai proteger aquelas pessoas que têm um patrimônio, vai deixar a descoberto aquelas pessoas mais vulneráveis, mais pobres, porque essas não têm mesmo um patrimônio de grande expressão numérica. E, consequentemente, tudo aquilo que, se lhe for subtraído, poderia ser tido como de valor insignificante. Então, é preciso ter algum cuidado com relação a isso, como também é necessário nos acautelarmos acerca das coisas que possuem valor sentimental. Quer dizer, embora o furto seja um crime contra o patrimônio, imaginem aí o sujeito que subtraia um colar. Um pequeno colar. Quanto custou aquele colar? Custa R$10 ele custou. É insignificante. Aparentemente sim. Só que foi o último presente que o pai ou a mãe daquela vítima lhe deu antes de perecer, antes de falecer. Quer dizer, portanto, trata-se de um objeto que possui um valor afetivo muito grande. Isso deve ou não ser considerado? A meu juízo, sim, deve ser considerado, porque eu insiro no âmbito da avaliação sobre o que é ou não insignificante uma dimensão concernente aos interesses da vítima. Uma dimensão concernente aos interesses da vítima. Algumas questões peculiares do furto. A primeira delas, só dar-lhes o nome, vocês vão ver que o Código Penal prevê isso especificamente, não é algo irrelevante, talvez para nós aqui que moramos nas capitais apareça menos, mas eu já fui juiz no interior do estado e vi muito disso, e inclusive há quadrilhas especializadas nisso, mas gostaria apenas que vocês, por hora, soubessem o nome do que é o chamado abigeato. Abigeato. O que é abigeato? Abigeato é o furto de semoventes. Furto de semoventes. Aí não ajudei nada, né? Precisamos dizer o que é semovente. Semoventes são os animais. São os animais. Basicamente, aqui eu estou falando do furto. Poderia ser de cavalos também, mas é sobretudo de gado. Furto de gado, tá? O abigeato é o furto de gado, é o furto de semoventes. Isso acontece em muitas propriedades rurais e pior que, na realidade, depois os animais são carneados, isso é vendido para alguns açougues de maneira irregular e essa carne entra no mercado, entra para consumo sem ter passado por qualquer tipo de controle sanitário, não é algo trivial, como também não são irrelevantes os prejuízos de muitos proprietários rurais nesses casos de abigeato. Há um outro tema que é discutido na jurisprudência e que diz respeito ao furto sob vigilância. Furto sob vigilância. Isso tem a ver com o chamado crime impossível, mas o Superior Tribunal de Justiça, já editou uma súmula, que é a súmula 567, segundo a qual, nos casos do furto, deixe-me ler, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível a consumação do furto. Digo isso porque em muitos casos, e essa súmula, repito, súmula 567 do STJ, ela é importante. Em muitos casos, o sujeito é apanhado furtando no mercado ou furtando nessas lojas de roupa que possuem aqueles dispositivos nas roupas, sabem? Eu não sei, aquelas travas de segurança. E aí diz, é crime impossível. Artigo 17 do Código Penal, a consumação era inviável, era impossível. E a jurisprudência já se inclinou por dizer que não. Por dizer que não. Genérica, haverá casos em que pode sim surgiu o crime impossível, mas como regra, a mera existência de aparato eletrônico, de sistema de vigilância de câmera, etc., não torna impossível a consumação do furto, tá? Não torna impossível a consumação do furto. E mais dois aspectos, ainda antes de descermos a literalidade do Código Penal. Há uma dúvida também acerca da chamada trombada. Eu, quando eu era mais novo, inclusive na época que fazia meus estágios, me lembro claramente de que num período da vida descia na Praça da Sé para fazer um trajeto até um dos locais onde estagiava, ali no Fórum Mário Guimarães, em São Paulo, era o foro criminal à época, e havia na Praça da Sé, como de resto em outros lugares, a figura dos chamados, aspas, aí, trombadinhas. O que são trombadinhas? Trombadinhas são aqueles que realizam trombadas, né? Assim como falava-se do chamado punguista é aquele que subtrai a sua coisa de maneira sorrateira. Tipo, você está no ônibus, no metrô, o punguista é aquele sujeito que vai tirar teu celular, que vai tirar tua carteira sem você perceber. É um mão leve, tá? O punguista é um mão leve. Alguns brincam, inclusive dizendo que nisso, aspas, por favor, entendam que é uma brincadeira, nisso há até uma espécie de um quê de artístico. O sujeito ali é alguém que ninguém percebe que ele está fazendo aquilo. É capaz de furtar suas meias sem tirar os seus sapatos. O trombadinha não. O trombada é aquele que, para subtrair algum objeto, ele lhe dá um encontrão. E como vimos no início, furto é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. E roubo é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça. E a questão que se coloca é, a trombada é furto ou roubo? E há uma divergência muito grande na jurisprudência, nas decisões de tribunais a esse respeito. Verdade que hoje em dia a figura do trombada caiu meio em desuso, né? Nós temos uma proliferação tão triste de armas de fogo no Brasil que o sujeito não se dá o trabalho de lhe dar uma trombada. Ele já aponta uma arma e subtrai, e aí é roubo indiscutivelmente. Mas, como é um caso relativamente clássico da divergência jurisprudencial, a dúvida é essa. O sujeito que vem e te dá um encontrão, e aí pega uma corrente, ou pega uma carteira, etc., saber se é furto ou roubo. Eu, nos processos que julguei a respeito disso, em geral, entendia que era furto, tá? Porquanto, digamos assim, a intensidade a intensidade do contato físico na trombada não é em ordem a configurar o crime de roubo. Agora, obviamente, haverá casos em que isso não se apresentará. Por exemplo, o sujeito dá um encontrão tão grande na vítima, ele segura o colar dela e dá um encontrão para o colar romper e ele sair fugindo. Mas foi tão intenso que a vítima caiu no chão, se machucou, etc. Aí, claro, nós teremos a violência alusiva ao crime de roubo. Agora, na trombada, digamos assim, de menor intensidade, me parece, mas repito, é discutível e eu não sou o dono da verdade, pessoal. Às vezes, o meu ponto de vista não é o correto. E com o desenvolver dos estudos, vocês vão perceber que há alguns assuntos no direito que realmente são bola dividida, tá? E o que importa é, para o estudante, o fundamental é conhecer as duas ou três, às vezes,
posições e refletirem a respeito. Mas, regra geral, me parece que a trombada é furto, salvo aquelas situações em que a sua intensidade desborda para uma violência característica do roubo. E, por fim, a situação do chamado furto famélico, a situação do chamado furto famélico, aquele que furta ou subtrai coisas para alimentar-se, Nesses casos, a figura que se apresenta é a do estado de necessidade, né, do artigo 24 do Código Penal, que exclui a antijuridicidade. Sempre será discutível a, digamos assim, incidência do furto famélico se o sujeito é pego no mercado subtraindo uma garrafa de uísque, por exemplo, né? Nesses casos fica um pouco mais controverso. Agora, a subtração de bens para realmente a sua própria alimentação ou a de sua família configura o furto famélico e, portanto, há a exclusão da antijuridicidade pela incidência do estado de necessidade. Se não viram ou não leram ainda Os Miseráveis, do Victor Hugo, alguns Victor Hugo, é muito importante que o façam. Né? É um dos livros mais, digamos, filmados na história do cinema, várias versões desse caso que alude ao Jean Valjean, que é preso a primeira vez por ter furtado um pão, e tudo que acontece com ele na prisão e depois a sua libertação e a perseguição implacável que ele é feita por um inspetor de polícia cujo nome, salvo o erro, é Javert, e que vai atrás dele durante toda a sua vida, quer dizer, toda a vida dele gira em torno disso, e é uma história clássica, tem um musical, obviamente, e principalmente a sua a filmografia. Cuidado, porque há mais de um filme cujo nome também é Os Miseráveis, tá? Então procurem esse, que é uma filmagem da obra do Victor Hugo, e tem várias versões, mas várias versões mesmo, vocês vão encontrar praticamente cada geração filma Os Miseráveis uma vez, e isso é que faz a obra ser clássica, né? Uma obra é clássica quando ela é atemporal, quando ela é, digamos assim, quando ela se reatualiza permanentemente. E no âmbito da literatura, tudo é importante de ser lido, mas ler os clássicos é melhor, porque eles têm uma importância tão singular que, digamos, sempre estarão aí, sempre serão relevantes a todo momento. Não são livros que não ficam datados nunca. Seguindo aqui, gente, vamos lá. A causa de aumento de pena do furto vem prevista no parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. O repouso noturno é o período de tempo que se apresenta entre o pôr e o nascer do sol. Aqui, a concepção do legislador é de que há menor vigilância, tá? E já hoje em dia é indiscutível que a causa de aumento de pena do furto no repouso noturno se aplica tanto para o furto simples do caput, quanto para o furto qualificado, que nós vamos ver logo na sequência. De outra parte, existe o chamado furto privilegiado do parágrafo 2º, que diz que se o criminoso é primário, quem é primário? Primário é o não reincidente. Tá? Aqui são, digamos assim, é uma relação binária. As pessoas ou são primárias ou são reincidentes. Tertium non datur, ou seja, não há uma terceira hipótese. O que significa dizer que, se o sujeito tiver maus antecedentes, mas não for reincidente, reincidente é aquele que pratica um crime depois de ter contra si uma sentença criminal transitada em julgado. Então, se o sujeito é primário, portanto não reincidente, ainda que de maus antecedentes, e for de pequeno valor a coisa, aqui a jurisprudência fixou-se no patamar de um salário mínimo. Se a coisa subtraída não superar o valor de um salário mínimo, nesses casos o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção ou
diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então vejam, aqui é algo mais do que o princípio da insignificância. O princípio da insignificância exclui a tipicidade penal. Para dar um exemplo bem radical, é o furto de uma agulha, tá? É o furto de uma agulha. Nós estamos falando de outra coisa. Estamos falando do furto de algo de pequeno valor. Portanto, pela jurisprudência, algo cujo patamar não chega a um salário mínimo. Nesses casos, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa, o juiz ou substitui a pena de reclusão por detenção, o que na prática implica muito pouca alteração, ou reduz a pena de 1 a 2/3, ou aplica somente a pena de multa. Nesse caso, nem aplica a pena de prisão, aplica diretamente pena de multa. E o parágrafo 3º fala da situação do chamado furto por equiparação. Furto por equiparação. Como vimos, furto é subtrair coisa alheia móvel. Mas há determinadas circunstâncias, determinadas coisas, que o Código Penal equipara à condição de coisa alheia móvel. Está lá no parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra que tenha valor econômico, Por exemplo, ademais da energia elétrica, o sinal de TV a cabo, o sinal de internet, alguns poderão dizer os canais pagos, etc. Quer dizer, o famoso, aspas, gato, essas ligações clandestinas de luz, de energia elétrica, ou tendentes a que o sujeito amplie o rol de canais que tem à sua disposição, ou ainda de internet, configuram furto, é o chamado furto por equiparação. De maneira que, ainda que não se trate aí de uma coisa alheia móvel, ninguém enxerga energia elétrica, ninguém coloca energia elétrica no bolso, há furto nesses casos. E o mais importante é verificarmos agora o chamado furto qualificado, ou seja, aquelas situações em que a pena abstrata, o patamar mínimo e máximo da pena é alterada, se presentes determinados dados, determinadas situações, determinadas circunstâncias. Parágrafo 4º diz que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, portanto, a pena do furto simples é de 1 a 4. No furto qualificado, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos se o crime é cometido: 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo. À subtração da coisa. Portanto, se para subtrair o teu aparelho de DVD na sua casa, o sujeito quebrou o portão, se para subtrair uma jaqueta que está dentro do teu carro, ele quebrou o vidro do carro, se para subtrair a bicicleta, lembra aquela bicicleta que eu falei no início, ele quebrar a corrente, tudo isso é furto qualificado, a pena passa a um patamar de 2 a 8 anos. Há uma discussão bastante antiga nos casos em que o rompimento do obstáculo se dá não no sentido desse obstáculo ser algo que antecede a coisa, e sim pertencente à própria coisa. Quer dizer, o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 diz: destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Há alguns, aspas, obstáculos que pertencem à própria coisa. E o exemplo clássico em que isso se mostra é o vidro do carro para subtrair o próprio carro, tá? E aí era muito curioso, porque tinha algumas decisões jurisprudenciais que diziam assim: olha, se o sujeito quebrar o vidro do carro para subtrair uma jaqueta que está no carro, induvidosamente o furto é qualificado, porque o vidro é um obstáculo à subtração da coisa.
Agora, se ele quebrar o vidro do carro para subtrair o carro, aí não haveria a qualificadora. Por quê? Porque o vidro pertence ao carro, ou seja, pertence ao objeto material que está sendo subtraído. Esse entendimento foi perdendo força ao longo do tempo. E, com toda razão, na minha opinião, e hoje é possível dizer que ele é francamente minoritário. Se o sujeito quebra o vidro do carro para subtrair o próprio veículo, ele também responde pelo crime de furto qualificado. Ele também responde pelo crime de furto qualificado. Igualmente a furto qualificado, quando o sujeito o pratica com abuso de confiança. Abuso de confiança, quer dizer, quando houver uma relação de confiança que é traída, Por exemplo, o furto praticado por um funcionário, por um prestador de serviços domésticos. Nesse caso, se houver relação de confiança, quer dizer, se alguém que a pessoa está começando a trabalhar na tua casa hoje e hoje pratica um furto, não há qualificadora. É furto simples. A pessoa começou a trabalhar como caixa do banco hoje e pegou um dinheiro do caixa e colocou no seu bolso. Não há a relação de confiança ainda estabelecida. Agora, naqueles casos em que a pessoa é funcionária já há algum tempo e que desfruta dessa relação de confiança, a pena é aumentada, a pena é do crime qualificado de 2 a 8 anos de reclusão. Do mesmo modo, nos casos em que o furto for cometido mediante fraude, Fraude é o engano, é o engodo. E aqui é preciso saber distinguir para com o estelionato. Isso é um pouco complicado. Quando eu falar de estelionato, provavelmente eu volte a isso, mas só para vocês entenderem. No estelionato, o que ocorre é a entrega do bem. No estelionato ocorre a entrega do bem porque você foi enganado. Por alguma razão, esse engodo, esse ardil, esse artifício característico do estelionato faz com que você entregue o bem. Então você está ali na frente do banco, vem alguém e te persuade de tal maneira, te entregando um bilhete de loteria que diz que é premiado, que você entrega 10 mil reais na mão daquela pessoa. Mas vejam, há uma entrega. Furto não. No furto há o desapossamento. O bem é subtraído. Ou então, a entrega do bem é tida como momentânea. Por exemplo, vamos dar duas situações aqui que podem esclarecer as coisas. O guardador de carro. Quando você chega lá, numa balada, e tem o pessoal do valet, para quem você entrega o carro para guardar. Se você entrega o carro para essa pessoa, e depois na hora que você vai sair, teu carro desapareceu, e aí você chega na pessoa, a pessoa nem está mais lá, que crime que essa pessoa praticou? E a resposta é, ela praticou um crime de furto mediante fraude. Por quê? Porque o bem ou foi subtraído, ou, nesse caso, que é o que aconteceu mesmo, o bem foi entregue, mas foi entregue de modo momentâneo, foi entregue para você pegar depois. Então temos aí um furto praticado mediante fraude. O sujeito passou-se por guardador de carro e levou o seu carro, levou o seu veículo. Diferente é o caso do sujeito que se mostra como um falso comprador do veículo. E aí você vende o carro para o sujeito e o sujeito te paga de modo indevido. Sei lá, nem existe, ninguém mais usa cheque hoje, né? Mas ele te dá um cheque que não tem provisão de fundos ou se apresenta como um falso comprador. Nesse caso, teríamos estelionato. Notem, há aí, entre o furto mediante fraude e o estelionato, uma zona bastante cinzenta, que só situações concretas realmente vão resolver. Mas é importante saber da controvérsia, lerem os livros de doutrina e procurarem ver algumas decisões jurisprudenciais que tratem desses temas ou dessas situações. Também qualifica o furto à escalada, furto praticado por escalada. O que é escalada? É subir ou galgar. Exige um esforço incomum.
Portanto, se o sujeito, para entrar na tua casa e subtrair aquele aparelho de DVD, ele pulou um muro de 2 ou 3 metros, o furto é qualificado pela escalada. Agora, não será escalada se tiver um murinho de 30 centímetros, né, em que ele só levantou a perna para passar pelo muro. Exige esse esforço em comum. É também, acelerando um pouco, qualificado furto praticado por destreza, aquilo que o sujeito exercita uma espécie de habilidade especial, sei lá, passar num buraco muito estreito pode ser considerado destreza para a prática do furto. Também a utilização de chave falsa. Antigamente se falava a chamada chave micha, né? Chave micha, sujeito que abre teu carro com uma chave que ele mesmo produziu e que abre tudo que é carro. Isso qualifica o furto e faz a pena girar no patamar de 2 a 8 anos. Igualmente, o furto é qualificado quando cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Concurso de 2 ou mais pessoas. E aqui notem, tá, pessoal? Isso vai valer para vários outros crimes em que qualificadora similar aparece, ou causas de aumento de pena assim também aparecem. Concurso de 2 ou mais pessoas, pouco importa se essas pessoas são imputáveis. Pouco importa se elas são imputáveis. O que quero dizer com isso? Que se eu praticar um furto juntamente com um menino de 14 ou 15 anos, que portanto é inimputável, visto que tem menos de 18, ainda assim o furto é qualificado. É verdade que esse menino responderá na vara da infância e da juventude, ele não é imputável criminalmente, mas eu respondo pelo furto qualificado. Do mesmo modo, se praticar um furto na companhia de uma pessoa que seja doente mental na forma do artigo 26. Da mesma forma, haverá a qualificadora. Caminhando para o fim, o furto é qualificado ainda nas hipóteses, aí é uma hipótese específica do parágrafo 4º, a linha A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, portanto uma pena bastante agravada, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, se o furto é cometido com uso de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, o crime é qualificado e a pena é de 4 a 10 anos. É a hipótese aí dos caixas eletrônicos, né? Os sujeitos explodem o caixa eletrônico para jorrar dinheiro e, enfim, pegar um monte de dinheiro desses caixas eletrônicos. E o parágrafo 5º fala que a pena será de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Quer dizer, existem muitas quadrilhas que fazem isso, né, que levam veículos para fora do Brasil ou para fora do estado. Nesse caso, as hipóteses de furto serão qualificadas, pena de 3 a 8 anos. E, por derradeiro, o parágrafo 6º trata daquela situação que eu apontei agora há pouco, o chamado abigeato, mencionando que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Quer dizer, nessas hipóteses, a pena é agravada também, há uma qualificadora, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Então, essas são as hipóteses do furto qualificado. Há vários tipos de furto qualificado, portanto. Na época que eu estudei na faculdade, só havia o parágrafo 4º, hoje já há o parágrafo 4º-A, o parágrafo 5º, o parágrafo 6º, o próprio parágrafo 7º, que eu recomendo que leiam, basicamente porque certas situações da vida social foram se apresentando e o legislador as regulou, criando, digamos assim, tipos derivados de furto. As qualificadoras não passam disso, né? Tipos derivados de furto, com pena particular, com uma pena cujas balizas mínima e máxima oscilam em outro patamar diverso do tipo fundamental ou tipo básico, que é o caput, subtrair para si ou para outro, em coisa alheia móvel, e as coisas são assim no âmbito desse crime, que é bastante importante, de muita incidência, há muito furto no país, e
uma grande parte, inclusive, da população carcerária é condenada por esse crime. Portanto, vale a pena estudarem mesmo e eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor o artigo 155 do Código Penal. Sigam estudando, tirem as suas dúvidas nos encontros síncronos. Espero que todos fiquem bem. Um grande abraço, se cuidem.